de Deus, queridos internautas, gostaria de deixar uma mensagem refletindo um pouco sobre a campanha da fraternidade esse ano. Como a cada ano, a Igreja no Brasil nos traz um ponto de fraternidade para refletirmos. E o tema da campanha da fraternidade esse ano é fraternidade e o tráfico humano, ou o tráfico de pessoas. Então a Igreja deseja aproximar esse debate de todas as pessoas, independente da sua identidade religiosa, já que esse tema, ele inclui todas as pessoas da nossa sociedade. Aparentemente, esse é um tema que está longe da nossa realidade. Mas se a gente se aproximar, aprofundar um pouco mais, nós vamos ver que é uma questão tão antiga quanto nova, mas causa indignação percebermos quantas pessoas são traficadas a cada ano para a exploração da sua força de trabalho, para a prostituição, para o tráfico de órgãos e para a adoção ilegal. Então, o cartaz da campanha da fraternidade nos traz essas 4 realidades: o trabalho escravo, a exploração do trabalho, o tráfico de órgãos, a prostituição e a adoção ilegal. A oportunidade do traficante de pessoas geralmente surge pela porta dos sonhos das vítimas, das pessoas que geralmente compartilham uma mesma situação familiar e econômica. A mudança, o sonho de uma mudança de vida. Então, aí faz parte a conversa dessas pessoas nos ambientes onde elas frequentam. É geralmente aí que surge a oportunidade do traficante, onde se aproxima das pessoas para a fazer amizade. Então ele vai narrar a vida difícil que tinha, antes era pobre, antes era sofrido, e como tudo isso mudou quando ele foi morar no estrangeiro. Agora tem casa, tem carro, tem dinheiro para se divertir à vontade, e a pessoa nem desconfia desse relato de um enriquecimento fácil. Então, o cristão, a cristã, não deve estar ser indiferente diante dessa realidade de exploração. Por isso aí vem o nosso profetismo. Onde que está o profetismo do cristão hoje? Muitas vezes nós nos calamos diante dessas realidades, muitas vezes nós somos indiferentes. Então, o cristão, a cristã, não pode estar indiferente diante dessas realidades. Então, espero que as pessoas possam fazer círculos para conversar, para debater sobre esse assunto, que é muito importante e diz respeito a toda a sociedade. Muito obrigado. Então, gostaria de refletir um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Palavra da salvação. Então, queridos amigos, quem é Jesus para nós?
Quem é Jesus para você? Essa é uma questão que devemos responder todos os dias da nossa vida. Não devemos nos contentar com o que os outros dizem a respeito de Jesus, ou a experiência que os outros tiveram com Jesus. O importante é eu, você, cada um de nós, termos essa experiência, esse encontro pessoal com Jesus. É a partir desse encontro pessoal com Jesus que nós vamos tendo uma resposta concreta. Quem é, de fato, Jesus na minha vida? Nós vemos que muito se dizia a respeito de Jesus. E Jesus vai dizer aos discípulos: que dizem a respeito de mim? Uns dizem que é um dos profetas, dizem que é alguém que ressuscitou. Jesus diz: tá bom, mas e para vocês? Quem eu sou? Então Pedro, a partir dessa experiência profunda que ele tem com Jesus, ele vai dizer: tu és o Messias. Então é assim, também na nossa vida, possamos ter essa resposta, não se contentar com o que os outros dizem a respeito de Jesus. Então é assim que nós vamos dando essa resposta e nos comprometendo no dia a dia, porque a imagem de Jesus que temos é aquela que nos compromete com a vida, com o próximo, nos leva a atitudes concretas no nosso dia a dia. Então que não possamos ter uma ideia falsa a respeito de Jesus, mas algo concreto, algo que está no nosso dia a dia. Essa é a realidade importante.